Você é aquele tipo de pessoa que relê livros? Volta e meia, revisita obras que você gostou muito, ou para ver uma referência, ou para ter de novo o prazer daquela leitura? A nossa convidada de hoje fez bem mais que isso. Ela revisitou uma personagem clássica da literatura mundial. Uma personagem lida por milhões de pessoas ao longo de séculos. A nossa convidada de hoje é Luciana Hidalgo. Muito bem-vinda ao Trilha de Letras. E já vamos começar no quente, na quentura, na fervura. O Penélope dos Trópicos, que é esse livro que traz essa personagem, Penélope, da Odisseia, uma obra clássica, enfim, revisita essa personagem, que é uma personagem que, à primeira vista, vai na contramão do feminismo e de várias questões que envolvem a mulher contemporânea. Ela espera o Ulisses e tece aquela colcha e desmancha a colcha e fica ali esperando aquele homem que só vai chegar sei lá quando. Como é que você atualizou essa personagem para a atualidade? Bom, a Penélope dos Trópicos tem uma história que eu vou resumir, porque é uma história longa, né? É um livro que nasceu da minha perplexidade diante do neofascismo. Começou até por uma questão política, né? É um livro que eu andava muito perplexa, né, diante da violência da extrema-direita, das violações de direitos humanos, porque a gente passava. Eu estava muito perplexa e um pouco deslocada em todo aquele contexto, né? Diante de todo o atraso que veio junto com aquilo tudo que a gente viveu, né? O racismo, a homofobia e a misoginia também, bastante. Então, para tentar entender aquele caos todo em que a gente tinha se metido no Brasil e no mundo, né? Porque era um fenômeno mundial, né? A extrema-direita e tudo, esses discursos muito radicais, eu resolvi, então, acho que recorrer aos gregos antigos. Eu acho que foi assim um apelo meio desesperado aos deuses do Olimpo, sabe? A Grécia Antiga. A Antiguidade Clássica, né, foi um período muito fundador da civilização ocidental, né? Eles trouxeram arquétipos. Isso. Que a gente usa até hoje em várias coisas. Exatamente. Mas foi também onde o conceito de democracia surgiu, né? Foi na Grécia Antiga, né? Então, eu acho que eu cheguei à conclusão de que aqueles gregos, eles tinham chegado assim a um entendimento muito fino da importância da cultura, da paideia, né, para a evolução humana, para a evolução política, né? E eles tinham conseguido uma coisa assim muito importante, que era unir a filosofia e a arte ao Estado. Olha que utopia, né? Então eu quis, na verdade, criar uma Penélope utópica. Eu quis criar uma Penélope que busca utopia no mundo pós-utópico, né? Então ela é uma jovem arquiteta e aí eu trouxe ela para os trópicos, né? Para o nosso mundo contemporâneo, porque se passa hoje em dia, né? E é uma jovem arquiteta que gosta de desenhar e que fica tentando criar projetos arquitetônicos para reduzir a desigualdade social no país tropical onde ela mora, né? E aí tem várias questões, mas eu, antes de tudo, quis criá-la muito livre, descolada e realmente alguém que não espera marido algum voltar de guerra alguma, né? Ela é, inclusive, meio namoradeira, né? Ela é engajada politicamente. Eu quis fazer, basicamente, uma Penelopeia no lugar da Odisseia, onde a Penélope tivesse realmente esse protagonismo, né? Onde ela fosse a heroína, né? Pois é, protagonismo é uma palavra muito importante para a literatura. Quem fala, como fala, de que forma se coloca, quem é o protagonista, quem é a figura central da história, né? E, se não me engano, a Margaret Atwood já tinha trazido essa personagem, mas ela é narradora. Sim. Ela não é a protagonista, né? Toda a história se passa no entorno do Ulisses.
essa mudança de eixo, você acha que é uma questão dos tempos em que a gente vive, em que você está inserida? Você acha que é um exercício estético? Como é que você encara essa Penélope trazida da Grécia e colocada numa outra geografia? Ela é um pouco deslocada no tempo e na geografia, realmente. Eu quis certamente fazer com que ela fosse a protagonista, né? Mas eu acho que a forma que eu encontrei para fazer esse deslocamento, que é um deslocamento difícil de se fazer, né? Que é meio que atualizar, né? Uma história dessa, né? Foi que eu encontrei um narrador que não é propriamente humano, né? Eu não vou dar spoiler, né? Eu não quero dar spoiler porque esse narrador, eu só digo quem ele é no fim do livro e é uma grande surpresa, até quase tanto quanto a história da Penélope até o fim, é descobrir quem é esse narrador no final, né? Então eu não vou dar spoiler, mas ele é um narrador não palpável, ele não é humano, né? E a forma que eu encontrei foi de trazer um pouco de humor para essa história, né? Então esse meu narrador, ele é muito bem-humorado, eu diria até que ele é um pouco debochado, é uma ironia muito fina. E enquanto eu escrevia esse livro, eu tinha sempre em mente uma coisa que o Fellini, né, o grande cineasta italiano, fazia, que ele colocava na própria câmera que ele filmava os filmes dele, ele colocava, isso é uma comédia. E isso, eu acho que eu escrevi muito com essa ideia, e que era para não dramatizar o que já é muito dramático, ou a tragédia, né? Sim. Porque a Penélope, você sabe, ela, né, perdeu os pais cedo, ela tem umas tragédias na vida dela. E aí eu até coloco, durante o livro, eu coloco algo assim, né? Que da tragicomédia, ela consegue realçar a comédia, né? Então o livro não é uma comédia, mas ele tem um humor. Eu quis pensar, né, o papel da mulher, o feminismo, várias coisas do nosso mundo contemporâneo, mas conversando com essa Penélope antiga, são mulheres importantes na nossa formação. Essa carreira, né? Essa trajetória que passa por vários personagens muito emblemáticos da nossa própria história, né? Da história do Brasil, como o Bispo dos Santos e o próprio Lima Barreto, que inspiraram suas primeiras obras. No que eles contribuíram para o teu olhar de escritora que desaguou no Penélope dos Trópicos? Nossa, eles contribuíram com tudo, absolutamente tudo. Eu acho que todos os autores que a gente lê contribuem com tudo, com muito, né? Não com tudo, com muito. E já tinha lido, né, todos os clássicos, assim, eu era uma grande leitora, tanto desde a infância, adolescência, juventude. Eu já lia bastante coisa, mas o Arthur Bispo do Rosário foi assim um encontro que é até difícil até hoje para mim eu me emociono, porque foi o meu primeiro livro. Quando eu encontrei a obra do bispo, né? Ele também escrevia muito na sua obra, mas não é literatura, né? Ele escrevia palavras e tinha até alguns pequenos textos. Mas quando quando eu tentei entender tanto o bispo quanto o Lima Barreto, que depois, né, eu continuei essa minha trajetória com o Lima Barreto, quando eu fiz, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso foi em cima do Lima Barreto, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que confrontar as minhas próprias ficções, as minhas próprias abstrações, né, e o meu próprio imaginário, né, que é uma coisa que parece simples, né, mas todo mundo sabe, né, quando fica sozinho, que o seu imaginário tem um lado muito positivo e também tem um lado assustador, né? Sim. O imaginário, principalmente o imaginário do escritor, né? Você sabe disso, né? Mas então, só para localizar o pessoal, né? Você começou pelo Bispo do Rosário. Foi.
O Bispo do Rosário é esse personagem que ele tem até alguma coisa de fantástico, assim, né? Ele tem uma mística ali que o envolve. E ele esbarra no Lima Barreto por conta das questões de saúde mental, que são muito discutidas hoje. E a gente conversava sobre isso, né? Sobre, afinal de contas, o que é a loucura, o que é ou não sanidade no mundo de hoje. E que essas pessoas, na verdade, elas têm um transbordamento de lucidez tão grande, uma sensibilidade tão aflorada e que não é compreendida pelo tempo em que eles viveram, né? Em que eles produziram suas obras. Esse diálogo do Bispo do Rosário com o Lima Barreto, ele de alguma forma, você detectou isso de alguma forma? Como você trabalhou com essa questão nos livros que você escreveu e que foram premiados, né? Sim, sim. Eu acho que eles foram, para mim, grandes mestres justamente em me mostrar, porque assim, o Arthur Bispo do Rosário, eles são casos bem diferentes na Sim. questão da saúde mental, né? O Arthur Bispo do Rosário, ele ficou internado 50 anos, né, na colônia Juliano Moreira, quase 50 anos, que é um hospício no Rio de Janeiro. E lá ele criou essa obra que, na verdade, não era uma obra que é interessante muito no Bispo, é isso. Ele nem tinha vaidade do artista, sabe? Eu gosto muito disso nele. Ele tinha, na verdade, uma vontade de representar tudo o que ele via na Terra, né? Era uma representação para Deus. Ele era muito místico, ele era muito religioso, né? E, ao mesmo tempo, também ele se dizia Jesus Cristo. Isso tem, inclusive, em filmes, em que ele diz isso textualmente, né? Então, ele tem toda essa influência católica, né? E da cidadezinha dele, né, de Japaratuba, no Sergipe, que é uma cidade muito católica, onde tem reizado, né, onde tem várias coisas assim. E o que o bispo conseguiu foi uma coisa muito extraordinária, porque ele tinha realmente o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Realmente, em alguns momentos, vendo filmes com ele, a gente vê que ele realmente tem momentos em que ele sai totalmente realmente da realidade e depois volta, né? O Lima Barreto é muito diferente. O Lima Barreto nunca teve nenhum tipo de diagnóstico psiquiátrico, né? Exato. O Lima Barreto, ele era alcoólatra naquele grau que hoje se diz psicose alcoólica, né? Então, ele tinha delírios e, na época, né, hoje teria clínica de reabilitação, né, para alcoólatra, né? Ou mesmo o AA, né? E, na verdade, naquela época, ele era encaminhado ao hospício, mas também não era só por isso, era porque, né, ele era de origem humilde, tanto ele quanto o bispo, eram pretos, né? Sim. E é óbvio que eles eram pegos pela polícia com muito mais facilidade, isso é óbvio, né? Eram muito mais estigmatizados e perseguidos. O recorte de classe e raça atravessa a história toda, né? Tudo, atravessa tudo. E o terrível é ver que até hoje, né? Luciana, a gente volta já, porque a gente vai ali para o Dando a Letra com aquela dica de literatura para você. A Vingança Verde Esmeralda, de Renata De Luca, é um thriller de suspense com uma trama fantástica. A história trata de uma enigmática princesa e esposa de um sheik que desaparece misteriosamente após acusar publicamente o marido pelas redes sociais de violência doméstica. Junto com ela, some também uma das esmeraldas mais valiosas do planeta, popularmente conhecida como Estrela do Cerrado. O vídeo gravado pela princesa viraliza rapidamente, tornando-se um dos assuntos mais comentados da internet, e é claro que tem muita gente tentando descobrir o seu paradeiro e onde está a famosa joia que todo mundo quer botar as mãos. Esse não é só um suspense dinâmico, mas também uma história de resistência, de coragem e empoderamento, lançando luz sobre realidades angustiantes enfrentadas pela protagonista num mundo que luta pelos direitos das mulheres. A história é ambientada bem lá no comecinho da pandemia da Covid-19 no mundo, numa trilha de ação que cruza continentes, passando pelo Oriente Médio, Europa e Brasil. Voltamos com Luciana Hidalgo,
autora de Penélope dos Trópicos, esse livro premiado pela Biblioteca Nacional com o Prêmio Machado de Assis para romances. E vamos falar um pouquinho sobre premiação, porque você tem 2 prêmios Jabutis, tem o Prêmio Machado de Assis, ou seja, é uma autora reconhecida no meio literário como excelente, como isso acontece para você? Você acha que a premiação ela é importante? Em que medida ela baliza a literatura nacional contemporânea? Olha, eu lancei, né, o Arthur Bispo do Rosário, O Senhor do Labirinto, que foi meu primeiro livro. Eu tinha vindo de 10 anos de jornalismo, né? E eu tomei um susto quando eu ganhei o Jabuti, né? Eu falei, nossa, como isso é possível, né? Porque é um prêmio literário. Eu ganhei o Jabuti em reportagem, na categoria reportagem. Mas para mim foi muito impressionante. E até recentemente, um estudioso lá de uma universidade do Sul, que está fazendo até uma tese, né, sobre mulheres biógrafas, ele me disse que eu fui a primeira mulher no Brasil a ganhar um Jabuti por uma biografia. Eu falei, nossa, isso não é possível que aconteça, né? Mas na época realmente, né, era um cenário muito masculino ainda, né? É estranho que a gente esteja inaugurando coisas ainda hoje, né? É impressionante. É impressionante isso, realmente é. E aí, quando eu lancei o segundo livro, que foi o Lima Barreto, né, Literatura da Urgência, Lima Barreto no Domínio da Loucura, eu ganhei o segundo Jabuti direto, na categoria crítica literária. Eu falei, gente, o que é isso? Assim, aí é que eu fui para a ficção, né? Mas, assim, voltando para a sua pergunta direto, né? Eu acho que o prêmio dá, sim, um estímulo, porque não é que quem não ganha prêmio não seja tão bom como quem não ganha, como quem ganha. Eu acho que isso não existe. Eu acho que existem ótimos livros que não ganharam prêmios naqueles anos, né? Mas, para quem ganha, realmente traz esse incentivo que o escritor, na sua solidão, nas suas dúvidas, né? Nas suas buscas que são muito solitárias, buscas estéticas, né? Medos, um monte de medos. Isso, exatamente. Porque, né, a gente busca muito, por exemplo, a Penélope dos Trópicos, eu acho que é uma síntese de tudo que eu fiz até hoje. É o meu livro mais síntese, assim, sabe? Você falou uma coisa aí que é a crítica, né? Você ganhou um prêmio em crítica literária. Essa é sempre uma curiosidade, eu já perguntei isso para várias pessoas que vieram aqui. Qual a sua opinião, né? O que você pensa da crítica literária hoje? Porque a gente tem vários julgamentos, né? A gente tem críticos hoje especialistas em tudo. Depois do advento das redes sociais, todo mundo é especialista em tudo. Você acha que a crítica é necessária? Você acha que a crítica precisa se atualizar ou não? Ou, sei lá, que paradigmas pautam a crítica literária hoje? Eu acho que o problema da crítica literária hoje, para começar, é o espaço que ela vai ocupar. Porque, por exemplo, acabaram os cadernos literários nos grandes jornais. Esse foi um grande problema para a gente, né? Para nós escritores, eu acho, porque a gente perdeu muito espaço. Hoje tem pouquíssimo espaço nos grandes jornais. No entanto, enquanto, né, isso acontecia, as redes sociais explodiram, a internet explodiu, então esse espaço ficou muito mais democratizado. Eu acho a crítica super importante, importantíssima, sempre. Acho ela fundamental, né? Então, a gente recebe, graças às redes sociais também, comentários que são assim, um nível tão alto que isso é quase da crítica, né? Então, eu acho que tudo isso junto hoje faz uma fortuna crítica de uma forma bastante diferente e heterogênea, né? Muito bacana. A gente vai continuar nesse assunto, mas antes eu queria que você lesse um pedacinho do Penélope para o pessoal do Trilha de Letras.
Em dias ansiosos é assim, aos saltos, que Penélope caminha à beira-mar. Vai repetindo algumas palavras bem baixinho, como um mantra, talvez para se convencer de que sim, ela também é parte carnuda dessa humanidade errante. A cada passo, mais humana, a cada pegada, menos etérea. Essa é a intenção, deixar seus rastros afundados na areia molhada, ainda que em segundos o mar encubra. Trata-se de um eficaz exercício físico, uma espécie de musculação metafísica, faça vento, chuva ou sol. Muito bom, Luciana. Eu queria te fazer uma pequena provocação, né? Porque eu acho que são dúvidas que eu, como leitora, como alguém que acompanha minimamente a literatura, às vezes tenho, né? E eu acho que alguém pode ter também. Que é o seguinte: o Penélope, óbvio, ele é inspirado numa personagem clássica grega. E você me citou várias passagens e comentários críticos, todos referenciados em autores europeus. Quando a gente vem para o Brasil e que tem personagens como Liba Barreto, como o próprio Bispo do Rosário, ou como Carolina Maria de Jesus, quando a gente vem para outra realidade, com outros pontos de referência, isso não se torna um problema? Olha, como eu já tinha feito isso com Lima Barreto, eu me permiti fazer isso com a Penélope, né? Sim. Porque o Passeador, o meu primeiro romance, ele é em cima justamente do Lima Barreto. Então, eu quis focar no Passeador exatamente nisso, né? Que era esse personagem, ele é um flaneur, né? Que passeia no Rio de Janeiro, né, no melhor estilo Baudelaire, né, assim, que é um flaneur que é crítico, que questiona tudo e que usa a cidade justamente como ponto de partida para fazer considerações políticas, históricas e filosóficas. E no Rio Paris-Gil também eu já tinha, né, é um livro todo em cima da época da ditadura no Brasil, né? Então eu já Outro tinha período que precisa ser sempre revisitado, né? sempre, Porque volta e sempre, meia a gente tem um recrudescimento de várias coisas que se originaram ali, né? sim. Eu quis escrever Rio Paris-Gil para falar sobre a ditadura no Brasil. A ditadura civil-militar dos anos 60, 70, né? Eu nasci um ano depois do golpe militar de 1964 e passei a infância inteirinha sob a ditadura civil-militar, né? Quando aquele horror todo passou, eu tinha já 15 anos, né? Então, você vê o que a repressão e a censura fizeram, né? Fazem com uma criança, né? E com uma adolescente. Era assim Eu acho que o que aconteceu foi que aniquilou em mim qualquer possibilidade de percepção política, né? Então eu acho que quando eu comecei a escrever meus livros, a política veio muito forte. Acho que tudo aquilo que foi reprimido, que foi recalcado, censurado, né, veio nos livros. Todos os meus livros têm uma questão política, né, forte, né? Mas junto com a busca estética, né? Eu trabalho muito a linguagem, né? Então todos os livros têm isso. E o Rio Paris-Gil, então eu quis abarcar um pouco esse período, contando a história de Maria e de Arthur, que são dois jovens que se exilam na Paris de 1968. Ela é neta de um general envolvido diretamente no golpe militar e ele é filho de um jornalista comunista. Os dois brasileiros, eles acham que podem enterrar um pouco o passado para viver uma vida totalmente nova, juvenil. Eles vivem também o Maio de 68 junto com os estudantes franceses, né, nas ruas. No entanto, eles são sempre assombrados pela ditadura no Brasil e eu quis escrever esse livro justamente para tentar falar
um pouco como uma ditadura, né, ou as decisões, macro decisões, né, dos governos afetam as vidas, os corpos e afetos das pessoas individualmente. Luciana, muito bom e necessário. Rapidamente, só para terminar, aonde a jornalista ajuda a escritora e a escritora ajuda a jornalista? Ih, meu Deus, é muita coisa. Se eu Aí, for... tá vendo? Dificultei, né? Vamos lá. Foi uma paixão arrebatadora que eu senti quando eu tinha 4 anos e eu comecei a ler. Assim, eu tenho lembrança da minha emoção ao começar a ler. E essa paixão pela palavra, até hoje eu acho, aliás, que uma palavra vale mais do que 1000 imagens. Eu tenho uma fixação em palavras, né? Eu vejo palavras passarem como os matemáticos veem números, sabe? E eu acho que foi essa paixão pela palavra que me levou tanto ao jornalismo quanto à literatura. Mas acho que foi muito bom começar pelo jornalismo, porque o jornalismo ele abre, né, a nossa cabeça e ele nos leva ao mundo também, né? O escritor, ele em geral tem uma posição mais de se resguardar, né, de ficar no imaginário dele, né? E o jornalismo me trouxe isso, quer dizer, o jornalismo me levou ao mundo, mas também, principalmente, eu peguei no jornalismo aquela base da escrita, né, da gramática. Foi realmente no Jornal do Brasil, que era um jornal de excelência, né, no Rio de Janeiro, e que tinha uma equipe de copydesks maravilhosos, foi onde eu aprendi a escrever com muito detalhe em tudo, na gramática, porque os copydesks achavam que eu tinha jeito para escrever e me ajudavam. Eles me mostravam onde eu errava, sabe? Então foi literalmente uma grande escola. Luciana, espero que a paixão pela palavra te traga de volta ao Trilha de Letras. E para você que nos assiste, uma excelente semana, boas leituras. Nos assistam no YouTube, estamos lá com todos os programas. E no Spotify também, você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. Porque Trilha, o caminho da literatura, passa aqui, na TV Brasil.